Oi pessoal, bem-vindo, obrigado pela atenção de cada um de vocês aqui no vídeo. Eu quero falar a respeito de um tema que certamente muitos de vocês que são inscritos ou não estão vendo o vídeo aqui no momento têm uma noção de como fazer a medida de objetos no Blender 3D a partir das ferramentas que ele disponibiliza. Eu vou mostrar a vocês de modo prático alguns recursos que vai nos ajudar nessa forma de entender. Eu tenho um objeto cúbico aqui. Para poder medir, a primeira ferramenta ela se encontra aqui na barra da esquerda, tá? É chamada Measure. Clicando nela, eu posso clicar aqui na área espacial em qualquer ponto e com ele pressionado arrasto e largo e vocês vão ver que a distância entre o primeiro ponto e o ponto que eu larguei está acusando aqui que tem 6,24 metros, porque eu estou utilizando aqui a escala de metros. Para poder apagar essa medida eu uso o atalho X. Como é que eu faço então para medir esse objeto aqui pelo modo Object de modo prático? Eu vou procurar os pontos de encontro do vértice para poder fazer a medida que eu quero. No caso, como é um objeto tridimensional, eu preciso pressionar a tecla Ctrl, eu vou encostar o cursor em uma das esquinas desse cubo, ele vai se transformar num pequeno círculo, tá vendo lá? Eu vou manter o Ctrl pressionado, pressionar o botão esquerdo e com ele pressionado e o Ctrl pressionado, eu vou arrastar até o ponto que está aqui na frente. Vocês vão notar, se aproximar, que essa medida que eu criei aqui está acusando que esse objeto teria uma profundidade de 2 metros baseado no eixo X. Só que eu quero medir pelo eixo Y. Eu não posso, pessoal, seguir daqui. Por quê? Porque se eu clicar aqui, eu vou estar estendendo essa medida que eu fiz. Eu preciso fazer a medida de modo inverso. Eu tenho que vir com o Ctrl pressionado nesse outro canto aqui, tá vendo? Até ele se transformar no círculo, pressiono o botão esquerdo e arrasto até esse ponto para fechar. Aí sim eu largo. Vocês vão ver que esse objeto tem 2 metros de profundidade, 2 de largura pelo eixo Y. Mas eu gostaria também de medir a altura. Eu não posso começar por aqui, porque se eu clicar aqui eu vou estar puxando essas medidas de cima. Então eu começo de baixo usando o Ctrl, veja que ele forma um círculo, eu encosto nesse pontinho aqui, ó, pressiono o botão esquerdo e arrasto para cima e largo aqui, ó. Ele está dizendo que esse objeto tem 2 metros de profundidade, 2 de largura e 2 de altura. De que outro modo eu posso ver essas medidas? Acionando a barra oculta aqui com a tecla N, na opção chamada Item, notem que eu tenho a opção chamada Dimensions. Está dizendo que o objeto tem 2 metros pelo eixo X, 2 pelo Y e 2 pelo Z. E é o que nós estamos vendo aqui. Bem, como é que eu apago essas medidas? Eu vou fechar aqui essa barra com a tecla N, vou selecionar qualquer uma delas, posso usar a tecla X 2 vezes, eu apago, seleciono a outra, X 2 vezes apago, X 2 vezes apago. Mas eu gostaria agora, em vez de medir o tamanho das arestas, o ângulo entre as arestas. Com a mesma ferramenta, é bem simples. Uso o Ctrl pressionado, vou selecionar esse ponto aqui embaixo, ó, e vou arrastar até esse ponto que está aqui à direita na parte superior. Eu crio a diagonal. Nessa diagonal, ele está dizendo que nós temos a distância de 2,83 metros aproximadamente. Para poder ver o ângulo, vindo aqui, eu vou usar o Ctrl pressionado, vou clicar com o botão esquerdo em qualquer ponto aqui da reta de medida, vou arrastar e vou largar bem aqui, ó, nesse ponto. Ele vai acusar que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Se eu vier aqui selecionar esse ponto que eu tinha feito, e tentar fazer, repare que a abertura aqui nas medidas vai ser de 141 graus, mas se eu arrasto ele para esse canto, aqui é um ângulo reto entre essa aresta e essa aresta de cá. Bem simples. Se eu quiser também, ó, selecionar que está aqui na esquerda com o Ctrl pressionado, pressiono o botão esquerdo e movimento a medida para cá, ele vai dizer que é essa área aqui, ângulo com 56 graus. Para apagar, vamos usar a tecla X. De que outra forma eu posso ver as medidas desse objeto de modo prático aqui no Blender? Eu entro com ele no modo de edição, tá? Aqui eu venho na parte superior, no painel chamado Overlays. Vocês vão encontrar justamente, ó, essa opção chamada Measurement. Aqui eu posso ver o comprimento das arestas e o ângulo das arestas. Aqui eu posso ver a metragem da superfície e os ângulos da face. Então se eu vier aqui clicar em Add Lente, eu tenho cada aresta aqui sendo apresentada com sua proporção. Como está todo o objeto selecionado, ele vai mostrar todas as medidas que representam essa aresta. Se eu clicar fora, acionar o Edge aqui em cima e selecionar uma das arestas, eu vou ter a medida apenas desse objeto aqui que eu selecionei, que é a aresta de cima. Se eu selecionar essa, eu vou ter a medida somente dessa.
Agora, se eu não quiser a medida da aresta, mas sim da área, eu posso selecionar a opção de faces, selecionar a face, ele vai me dar todas as medidas de cada aresta. Mas não é isso que eu quero da face por um todo. Eu venho aqui em cima, eu desabilito o comprimento e aciono Face Area. Essa área aqui tem 4 metros quadrados. 2 por 2 dá 4 metros, que é altura e largura. Posso desabilitar. Só que há um detalhe. Essas informações aqui, elas não vão ser impressas. Vai servir apenas de referências para a gente durante o processo de informações. Então o Blender conta com a outra ferramenta que se encontra aqui no modo de Addons. Clicando em Edit, que é o editar, nós vamos selecionar Preferências e vamos acionar Addons. Aqui em Addons nós vamos pesquisar a palavra chamada Measure. Desculpa o inglês aí, tá, pessoal? Ele vai trazer esse addon aqui chamado 3D View, Measure. Nós vamos acioná-lo, vamos abrir e vocês vão ter aqui a localização desse addon na área 3D, na barra oculta, que é aquela barra que a gente aciona com a tecla N, e na tab chamada View. De modo prático, para a gente acionar esse addon, eu estou usando o modo de edição aqui, tá, pessoal? Eu vou usar a tecla N de navio, eu abro a barra oculta e aqui eu vou encontrar essa opção chamada View. Nela vocês vão ver cá embaixo o Measure Tools, que é a ferramenta. Eu aciono e aqui agora eu vou usar o Scroll. Posso agora selecionar um determinado segmento que eu quero ter a medição, por exemplo aqui. Vou selecionar apenas essa aresta. E eu quero medir só essa aresta. Então vou clicar em Segmento e vou clicar em Show. Veja que ele traz para mim apenas a medição dessa aresta, de uma forma mais interessante. Só que essa medição, pessoal, eu quero mudar essa cor. Então eu venho mais embaixo na opção Itens, vocês vão ver que eu tenho aqui especificado a cor que eu dei para essa primeira medição que ele fez, está vendo aqui? Eu vou mudar clicando nesse Color Pick aqui para uma cor branca. E agora eu tenho informação em tom branco. Eu queria selecionar agora duas arestas. Eu vou selecionar essa de cima e vou selecionar de baixo. Então uso o Shift para selecionar de baixo. Vou vir aqui em cima, vou desabilitar, voltar ao modo Show, vou selecionar Segments e vou clicar em Show. Ele vai exibir para a gente as duas medições embaixo e em cima. Só que a de baixo está com a tonalidade azul, é o padrão que ele coloca. Volto cá embaixo, clico novamente no Color Pick e vou usar uma cor branca, por exemplo. Tem mais duas medições de modo prático aqui para a gente ter e obter as informações que a gente quer. Cada informação dessa aqui, ele vai te orientar. Temos que adicionar um novo ângulo para fazer a seleção de pelo menos 3 vértices e o ângulo vai ser feito a partir do segundo vértice. Como que isso vai funcionar? Eu vou desabilitar essa função, eu vou habilitar aqui a opção de vértices, vou clicar nesse vértice aqui de baixo, com Shift nesse segundo e com Shift nesse terceiro. Aqui eu vou selecionar em ângulos e vou clicar em Show. A informação de medições das arestas em metros e ao mesmo tempo a informação do ângulo entre essas duas arestas que aqui estão, de forma prática. Aqui eu posso, se quiser, fazer o render que eu quero gerar desse objeto. Então eu vou vir aqui em Render, tá vendo? Eu abro essa opção e vou clicar o Render. Se eu vier e fizer um render padrão aqui, não vai aparecer as medidas, mas eu vou mostrar a vocês que entrando aqui na opção chamada, que é o compositor, nós vamos acionar os nodes. Vocês vão ver que existe esse node aqui, tá certo, pessoal? Nós vamos então alterar essa janela aqui de cima para o modo Image Editor e nós vamos buscar a renderização que ele fez aqui chamada Measure. Eu seleciono o Measure, saída, que foi o render que ele fez, venho aqui na opção Measure, vou selecionar essa imagenzinha que está aqui e vou trazê-la para cá, para essa área. Ele traz o Measure para cá. Aqui no Composite eu vou adicionar mais um mod onde eu vou intercalar essas duas imagens para poder renderizar na hora que eu fizer o meu render normal. Então eu vou adicionar aqui um node Color, vou utilizar o Alpha Over e vou colocar aqui, e vou ligar a imagem do Measure que eu gerei lá com a ferramenta aqui embaixo. Voltando à nossa área aqui de cima para a janela 3D Viewport, se eu quiser agora
enquadrar esse objeto junto à câmera, eu clico na câmera, posso escolher um ângulo que eu queira. Como eu fiz a movimentação aqui, eu vou ter que voltar na ferramenta e gerar novamente o outro render, tá? Vou clicar no render, ele vai modificar essa medição. Vou vir aqui na opção Measure It, seleciono novamente, tendo em vista que eu fiz uma alteração do objeto aqui na área. E agora, se eu quiser fazer o render do processo, eu vou ter aí o meu objeto com a sua medição, o seu ângulo e na posição que eu fiz lá o render do objeto, de forma bem prática, usando essa ferramenta aqui no Blender 3D. Espero que aproveitem e até o próximo vídeo.